Pois muito bem, meu caro Fernando. O mesmo ministro que determinou o afastamento por 180 dias do governador do Rio de Janeiro, Benedito Gonçalves, agora, uma vez provocado pelo Ministério Público Federal, acatou o pedido para investigar o governador Carlos Moisés e determinou abertura de inquérito. O governador é suspeito de ter participado no escândalo dos respiradores, cujo negócio foi fechado no final do mês de março, com pagamento antecipado de 33 milhões, sem garantia. Os equipamentos nunca foram entregues, apesar de terem sido comprados com sobrepreço. Era aquilo que nós já vimos falando há algum tempo. Situações externas que poderiam mexer com o panorama político na Assembleia no contexto do impeachment, mas com uma singela observação. O pedido de impeachment contra o governador e a vice, Daniela Rainer, não tem nada a ver com os respiradores. Os deputados pinçaram o pedido de impeachment para alcançar os dois. E esse pedido de impeachment, como sabemos, tem relação com a equiparação salarial dos procuradores do Estado em relação aos procuradores da Assembleia. Nada tem a ver com os respiradores, porque os pedidos de impeachment relacionados aos respiradores atingiam apenas a Carlos Moisés. E isso não interessava a muitos parlamentares que queriam os dois para poder criar uma situação de afastamento de ambos, investidura de um interino e a eleição indireta de um novo governador, considerando que o impeachment vai atravessar o ano de 2020. Mas, mesmo assim, nesse contexto, claro que essa situação dos respiradores provoca desgaste em Carlos Moisés, mas apenas nele. Porque o que o ministro Benedito Gonçalves está dizendo é o seguinte, que a Polícia Federal terá 90 dias para diligências e investigações, com a possibilidade, inclusive, de oitiva, de depoimento do próprio governador Carlos Moisés, que terá que prestar esclarecimentos, mas nada a ver com a vice. Sim, porque antes mesmo dessa decisão de hoje do ministro, já havia o convencimento de que pode haver, eventualmente, a conquista dos 27 votos contra Moisés, mas não necessariamente contra Daniela Rainer. São votações individualizadas, em separado. Lá em 97, não conseguiram os 27 contra Paulo Afonso Vieira, nem votaram nada com relação ao José Augusto Ilse, que era o vice. Mas agora, considerando situações externas, e essa de hoje é uma, do governador, de alguma maneira, constrangido e emparedado pela Polícia Federal, na questão dos respiradores, nas votações isoladas, pode dar 27 para o governador, mas pode não dar 27 para a Daniela. Ou seja, ela fica na linha sucessória. O impeachment prossegue, sem o afastamento ainda de Carlos Moisés, só lá depois da comissão mista, se ele não conseguir maioria simples entre deputados e desembargadores, mas ela já ficaria fora. E lá na frente, se Moisés vier a ser afastado, quem assume é Daniela Rainer. Não tem interinidade da presidência da Assembleia e possivelmente nem tem eleição indireta. Muda completamente o panorama. E com um detalhe, onde está Daniela Rainer? Em Brasília. Com quem? Eduardo Bolsonaro, que mergulhou de cabeça nesse processo. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro tem uma bela entrada entre os ministros do STJ. Então, como a investigação agora é apenas contra Moisés, por que, atendendo a um pedido da família Bolsonaro, por exemplo, deputados do PSL, incomodados com Moisés, não poderão salvar Daniela?
ou até deputados do PL. Jorginho Melo, muito ligado à família Bolsonaro, poderia vir a ser o nome dele em 22. Vamos salvar a Daniela. Ela completa o mandato e lhe apoia em 22 ao governo do Estado. Então, temos aí uma série de variáveis, meu caro Fernando, mas a ironia é que o impeachment nada tem a ver com os respiradores. Justamente porque queriam, claro, sacar o titular e a vice para poder fazer uma eleição indireta depois de uma interinidade. Está tudo muito claro. Então, agora vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. A situação aperta para Carlos Moisés, mas não para Daniela.